Ah, meu Brasil, bombou na net. Se bombou na net, a gente passa na telinha do Madeirada Brasil. Olha, vamos assistir o depoimento. Para quem não assistiu, o depoimento do Lula, todinho completo aqui no canal Madeirada Brasil. Vocês vão entender tudo que o Lula falou, que o Lula previa para o futuro do Sérgio Moro, para o Dallagnol e para a juíza Gabriela Hart. Está acontecendo. Olha, ponto a ponto, o que o Lula imaginou, o que se aconteceria, está acontecendo, viu? Parabéns ao Lula por mais essa vitória que está acontecendo. E vamos ao vídeo. Tá. O Ministério Público perguntou se o depoimento do Triplex pode ser aproveitado, que ele vai diminuir as perguntas que ele tem que fazer, ou se o senhor quer que refaça, doutor? Não entendi. Se o depoimento que o senhor prestou na ação do Triplex pode ser reaproveitado nesta ação, ou se o senhor quer que refaça todas as perguntas, o Ministério Público perguntou. Já foi aproveitado uma vez na ação do Instituto Lula. Decisão do Excelência, juiz. essa é uma nova ação penal, então eu acredito que o depoente deve ter oportunidade. Não, eu não estou impedindo ele de falar, eu estou perguntando se a gente pode aproveitar, porque já foi aproveitado na outra. Já foi aproveitado a na defesa outra. técnica se opõe a esse aproveitamento. Por qual motivo, doutor? Porque senão o Ministério Público vai requerer e do juiz A a defesa decide. técnica se opõe e eu me reservo no direito de não debater com o senhor sobre esta questão. Tá, Ok, se o senhor quer requer aproveitamento. o senhor tem alguma coisa que o senhor falou nas outras duas vezes que o senhor foi ouvido perante esse juiz que o senhor queira corrigir ou reformular a resposta? Eu só quero falar depois do... Não, eu estou perguntando só se o senhor quer corrigir alguma coisa que o senhor já falou perante esse juízo. Não. Então, vai ser parte desse processo, porque a própria defesa do presidente pôde exercer o contraditório. Se fosse uma defesa que não exerceu o contraditório, tudo bem, mas vai ser usado também. Fique consignado, então, o protesto da defesa quanto à violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Exatamente, esse está sendo observado, porque os senhores puderam perguntar tanto naquele processo quanto neste, e o réu, que foi réu nos três processos, tendo algumas imputações parecidas, semelhantes em comum, disse que não quer corrigir nada do que ele falou nos outros depoimentos. Eu gostaria de... Excelência, eu queria Vamos aproveitar a adiante, oportunidade vamos apenas. pedido para acrescentar, Excelência, que Ao já foram final daí- aproveitados vários depoimentos e o juízo não impediu de perguntas complementares, então isso não gera Isso prejuízo. sempre vai ser permitido. Excelência, aproveitando só ensejo para encerrar, eu pediria a Vossa Excelência, sempre com o maior respeito, que se fosse permitido ao interrogando terminar as suas exposições, porque eu estou vendo, e até tive a curiosidade de fazer uma estatística aqui, do tempo gasto no interrogatório, ele só falou 40% do tempo gasto. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que permitisse que ele concluísse. Tá, eu vou permitir que ele conclua as respostas, doutor, mas se ele desviar do tema, eu vou interromper. Já deixo registrado aqui. Tá certo. Continuando a relação da Odebrecht, os pagamentos, eles não mencionaram só a conta ao PT, eles mencionaram também que existia pagamentos a outros partidos, pessoas de outros partidos também já foram condenados perante esse juízo e outros juízos. Eles falaram que tinham uma conta e um contato com o senhor Vacari, o senhor Marcelo disse que tinha um contato com o senhor Palocci, o senhor não tinha conhecimento de nada disso. O que eu sei, na verdade, é o que a imprensa publica todo dia. Tá. Tá? O senhor nunca soube de pagamento nunca de soube vantagem porque- indevida, de percentual, de contrato? Nunca como... soube porque quando eu vejo na televisão ou no jornal Tá. alguém dizer que tinha uma conta no meu nome, Tá. sabe? Sem que eu soubesse da conta, no mínimo alguém achou que eu sou um imbecil. Com relação às reformas feitas pela Odebrecht, o senhor Fernando Bittar, ao final da obra, teria, segundo o senhor engenheiro Emir Costa, tido que assinar um contrato de prestação de serviço, foi emitida uma nota fiscal de prestamento. Só que está assinado por eles. Tá. O que o Emir falou que foi assinado, né, doutor? Só que fez, mas que não assinou. Tá. Claro. Foi emitida uma nota de prestação de serviço em nome do senhor Fernando Bittar. O senhor soube alguma coisa em relação a isso? Não soube? O senhor Emir Costa falou que foi pedido, Alexandrino pediu para o Carlos, que pediu para o Emir, que pediu para o Frederico acompanhar essa obra. São todas pessoas da Odebrecht. O senhor Emir disse que o senhor Frederico, que acompanha essa obra, antes de ir ver a obra do sítio, o que precisava fazer, foi ao apartamento do senhor em São Bernardo do Campo para verificar uma
infiltração, vazamento que tinha lá. E depois disso foi ao sítio. O senhor soube dessa visita Não. do engenheiro Frederico ao Não. seu apartamento? Não. O Alexandrino alguma vez te falou de visitas ao seu apartamento, de obras Nunca. ao sítio? Nunca. O senhor soube que o senhor Roberto Teixeira fez os contratos de aquisição do sítio e depois auxiliou na questão da regularização da obra? Olha, como advogado, ele pode ter sido chamado para dar palpite. O advogado é quem sabe. Não, eu só perguntei se o senhor sabia. Eu não sabia, não Tá, sabia. o senhor não sabia da participação Não. do senhor Roberto Teixeira. O senhor Emir, que é um engenheiro... Quem que é o Emir? O engenheiro da Odebrecht, que era responsável por uma obra em São Paulo, próxima ao sítio, que foi a pessoa que foi requerido o acompanhamento dessa obra e que indicou o Frederico para acompanhar. Fim da obra, segundo o senhor Alexandrino, ele foi chamado pelo senhor Roberto Teixeira para tentar regularizar essa construção e solicitou ao Emir, o Emir disse que conversou com o senhor Roberto Teixeira, para regularizar, que entregasse a ele as notas de aquisição de materiais e que entregasse a ele um contrato de prestação de serviço ou que fosse feita uma nota fiscal de prestação de serviço. Alguma dessas notas que o senhor Emir disse que ter entregue ao senhor Roberto Teixeira foram encontradas no seu apartamento em São Bernardo. Notas fiscais relativas à reforma feita pela Odebrecht. O senhor sabe dizer por que foram encontradas notas fiscais relativas a essa reforma, inclusive uma nota emitida no nome de um engenheiro da Odebrecht, foi encontrada no seu apartamento quando da busca e apreensão? Olha, primeiro, eu não sei se foi encontrado no meu apartamento. Eu estou sabendo disso agora. Segundo, quem deve saber de notas, a senhora está dizendo, é o Roberto Teixeira, que conversou com o Alexandrino. Tá, mas estava no seu apartamento e o senhor só está sabendo agora? A defesa não lhe informou das provas que tem contra o senhor? Eu nunca soube de nota de obra na minha casa. Tá. É que isso consta da denúncia, então a princípio eu achei que o senhor sabia das provas que tem contra o senhor na denúncia. O senhor não sabe? Não. Tá. Então foi encontrada uma nota, o senhor sabe dizer... Então o senhor não sabe que o senhor não tem razão para uma nota de reforma feita pela Odebrecht no nome do engenheiro da Odebrecht. Se você tivesse perguntado para o Roberto Teixeira, ele saberia da nota, se foi ele que acertou com o Alexandrino. Mas é que não foi encontrado no escritório do senhor Roberto, foi encontrado na sua casa. Então, O senhor não sabe dizer porque estava na tua casa. não sei. As notas que foram encontradas na sua casa relativa à aquisição de capa para piscina ou algum outro objeto do sítio, o senhor confirma que eventualmente tenham comprado alguma coisa para o sítio? Eu acho que é possível que a dona Marisa tenha comprado a capa, porque a dona Marisa... Aquelas coisas que são faladas, até na imprensa, tenho evitado de ver jornal. Doutor, ela tá requerindo, a excelência está requerindo. Você está interrompendo o depoimento da juiz toda hora, doutor. Mas eu estou fazendo uma parte, doutor. Nós estamos na audiência. Tá, Você está então interrompendo eu a excelência tô toda hora. Pode falar, senhor. Eu acho que a dona Marisa, ela tinha interesse de comprar a capa, porque as crianças, sobretudo o neto, ainda que nem andava, frequentava o sítio. Porque vocês frequentavam o sítio, ela pode ter comprado Pode. pedalinho, Pode. barco, ou alguma coisa, porque vocês usavam Não, o sítio. pedalinho foi ela que comprou mesmo. Tá. O senhor sabe dizer, então, já que o senhor tocou nesse assunto, outros bens que o senhor tenha comprado? Ou a dona Marisa tenha comprado para o sítio? Não. O senhor só sabe que pode ter sido comprado porque usava? Pode. Tá. Mas com relação à reforma da Odebrecht, que segundo eles foi 700 mil, o senhor não sabe dizer nada? Eu não sei porque eu nunca discuti, e ninguém tinha obrigação de discutir comigo, nem sítio, nem obra. Tá? E que quando eu conheci o sítio, já foi no dia 15 de janeiro de 2011, sabe, que não tinha mais obra para fazer. E poderiam essas notas ter sido entregues à dona Marisa? Se estava lá em casa, poderia. Tá, mas o senhor não sabia que Não tinha sabia. essas notas encontradas Estava lá em casa. Tá. Os e-mails que são mencionados na denúncia também, que foram encaminhados ao Instituto Lula, de dia a dia do sítio, o senhor tomou conhecimento desses e-mails? Quais são os e-mails? Morreu mais um pitinho essa noite, caiu 2 gambá, esse tipo de... A ordem, 5 excelência, de outubro de Vossa Excelência 2014. pode identificar para o depoente quem são as partes envolvidas nesse e-mail, porque, ao que me consta, o depoente não está dentre as pessoas envolvidas nesse e-mail. Não está. Nem como originador, não está, nem como eu já li o destinatário. depoimento que ele disse na outra ação penal, que ele diz que não usa e-mail. Certo. Por isso eu estou perguntando se ele teve conhecimento. Certo. Só que precisa Certo? esclarecer, porque é que a Aham. referência às vezes não Ele permite. falou no outro depoimento, e eu li os 2 depoimentos que ele deu, Não. até porque eu achei que a gente pudesse aproveitar sem mais questionamentos, que ele falou que ele não usava e-mail, que Certo. ele foi orientado a não usar e-mail. Não usava e não uso. E não usa até Não hoje. uso. Então,
com certeza direcionado a ele. O que eu perguntei não foi se ele recebeu o e-mail, eu perguntei se ele tomou ciência do e-mail. O único pedido feito pela defesa a Vossa Excelência é que pudesse efetivamente indicar qual é o e-mail, Tá. quem mandou o e-mail e para quem foi mandado. Maradona apenas para encaminha que possa ser pedido do esclarecido. Lula em 5 de outubro de 2014. Os que estão relacionados da denúncia, em 5 de agosto de 2014, um e-mail de Maradona, que é o dono, o chacreiro do sítio, para o Instituto Lula. Em 23 de outubro, Maradona encaminha outro e-mail. Esses e-mails que estão relacionados, eu não estou nem com a numeração da página. Em 5 de outubro, por exemplo, ele fala essa questão do pintinho, que caiu 2 gambá nas armadilhas. No dia 23 de outubro, de novo, o Maradona, o chacreiro, manda para o Instituto Lula. A peru esmagou 3 pintinhos do pavão que estava com ela. Esses e-mails encaminhados para o Instituto Lula. Alguém do Instituto Lula geria o sítio? Sabe por que ele deve ter enviado para o Instituto Lula? Porque eu ficava no Instituto Lula. E quem recebia essas coisas desse evento era para que os seguranças levassem para Dona Marisa, porque, pelo que me consta, eu nunca tive preocupação se a galinha comeu um gambá ou o gambá comeu a galinha. Isso não era meu problema. A Dona Marisa também não usava e-mail? Ou Não, usava? não. Então, assim, se alguém quisesse mandar uma informação para Dona Marisa ou para o senhor, eles mandariam um e-mail para uma terceira pessoa próxima do senhor? Pessoa. Ou para o segurança, ou para o instituto? Acho que normalmente por segurança. Tá, Que era o segurança que me levava em casa todo dia. tá. Com o Maradona, o senhor chegou a falar alguma questão do sítio? Não. Não? Deixa as outras notas. Com relação à terceira e último ponto relativo à lavagem de dinheiro, que aí é mencionada a relação que o senhor tem com a OAS, a reforma da cozinha do sítio. O senhor Léo Pinheiro foi ouvido, né, essa semana e disse que a reforma da cozinha foi custeada pelo OAS dentro de um programa que eles tinham, uma conta geral que eles tinham com o Partido dos Trabalhadores, que era administrada pelo senhor Vacari, e que dessa mesma conta geral teria saído a reforma do apartamento triplex e dessa cozinha do sítio de Atibaia. O senhor sabe dizer quem reformou, por que reformou, Vocês quem fizeram custeou? perguntas ao Vacari? Ele foi Porque ouvido. é muito difícil para mim vir aqui e alguém perguntar que o Léo disse que falou com o Vacari. Tá. O que eu tô Alguém falando, tá. O que eu tô falando é que isso aconteceu. Não, Esse que pela eles ordem. disseram que aconteceu. Tá. Então, eu tô falando que ele falou que aconteceu. Eu tô perguntando se isso é verdade ou se o senhor sabia, o senhor nega, ou o senhor não Eu sabia. nego veementemente. Tá. Me permita só uma questão de ordem, Excelência. Vossa Excelência disse que o Vacari foi ouvido. Nessa ação não. Nessa ação não, correto? Nessa ação não. Tá certo. E, na verdade, na outra ação penal, foi juntada uma declaração pela defesa do senhor João Vacari Neto, que foi inclusive desconsiderada pelo tribunal. O senhor não sabia dessa conta geral e o senhor nega a existência dela. Eu nego a existência dela. Tá. Até que me prova o contrário. Tá. Não é o Paulo Ponte que me prove. Quem fez essa reforma da cozinha? O senhor sabe dizer? Eu não sei quem fez a reforma da cozinha. O que eu sei é que foi discutido entre o Fernando, a mulher do Fernando e a dona Marisa, que era preciso tentar ver se aumentava a cozinha, que a cozinha estava pequena. Tá. Né? E o senhor... A OAS pagou por essa cozinha. Algumas pessoas aqui foram ouvidas da empresa Kitchens, relatando que o senhor Paulo Gordilho, que era funcionário da OAS à época, foi até lá, fez essa contratação, os valores foram pagos em espécie, há vários documentos relacionando esses pagamentos à OAS, além dos depoimentos do pessoal da Kitchens, o pessoal da OAS. O senhor sabe por que a OAS pagaria essa cozinha? Não sei. Não sabe Não dizer? sei, o que eu sei é que a dona Marisa, efetivamente, depois da discussão, a dona Marisa tinha uma cozinha pronta. Eu lembro de uma conversa da Marisa, da Lília, em que a Marisa falava, eu tenho uma cozinha pronta, eu tenho coisas prontas que eu quero trazer para cá para a gente utilizar. Já que isso aqui, sabe, nós vamos utilizar por muito tempo, vamos ficar aqui. E vamos utilizar. E o que falaram para ela é que, não, mas isso aqui vai num pacote, isso aqui é muito barato. Então o senhor tomou parte dessas conversas? Eu tomei parte, eu fiquei sabendo dessa conversa, de que a dona Marisa não queria colocar nada novo na cozinha. E quem que ela disse que queria colocar? Queria Hein? colocar no lugar dela? Já que ela tinha as coisas dela, mas alguém quis colocar coisas novas, ela te falou, mas olha, senhor presidente... Entenda. A OAS estava oferecendo, através do Paulo Gordilho, um pacote de mobília
para a cozinha. Por quê? Ah, não sei por quê, precisa perguntar pro Léo. A dona Marisa se recusou dizendo que ela tinha as coisas prontas. Tá, a dona Marisa se recusou, mas foi feita a cozinha. Ela foi feito. O senhor não achou estranho ou não tentou Sabe? buscar, então, a OAS Não, para ressarcir esses valores? Se foi feito, eu trabalho com a ideia de que alguém pagou. Sim. Ou a Marisa ou o Fernando Pittar pagaram. O Fernando falou que entendeu que o senhor e a senhora Sabe? Marisa iam pagar. O senhor pagou? Não, eu não paguei porque eu não conversei com ele sobre isso. Mas o senhor soube que eles instalaram Soube, essa soube, cozinha soube, e o senhor não estranhou que a OAS estava montando uma cozinha kitchens de alto valor? Primeiro porque, veja, nós estamos falando de 2014. Sim. 2014. Eu não era mais presidente da República. Eu não tinha nem disputava mais eleições. Quando foi feito, eu sempre parti do pressuposto de que o cara fez um serviço, o cara recebeu o serviço. Ou o Fernando pagou, ou a Marisa não pagou. Ou a Marisa pagou. Sabe? O Léo poderia ter dito para alguém, ou cobrado de alguém. Mas o senhor não estranhou uma grande empreiteira fazendo reforma de uma Eu não cozinha do estranhei, sítio eu que o senhor usa? não estranhei, porque não era uma grande empreiteira fazendo a reforma. Tá? Era uma pessoa com quem eu tinha relação há mais de 20 anos, sabe, fazendo uma coisa sem dizer, sem falar de caixa geral, que eu estou sabendo agora, sabe, e acho que ele tinha cobrado. Porque ou ele ou a empresa que fornece para ele. Tá, é que além da Kitchens ter instalado, ele falou que teve funcionários do AES que quebraram parede, que assentaram azulejo. O senhor não viu isso acontecer? Eu não fui do sítio enquanto o sítio estava em reforma. Tá. Eu não fui. Então o senhor não estranhou, mas também não pagou nem o senhor, e o senhor não sabe da dona Marisa ter pago ao OAS essa cozinha. Não sei. O senhor Fernando falou aqui que ele até se assustou, que ele ficou sabendo que a cozinha da Kitchens, a parte dos armários e equipamentos da Kitchens, custou 170 mil reais, porque ele foi fazer nota fiscal lá, estadual, pedir ressarcimento, aqueles programas de devolução de valores pelos gastos que você tem, e estava no CPF dele essa cozinha de 170 mil reais, e ele se assustou porque ele não teria lastro para fazer essa despesa. Que ele, quando quis fazer a reforma, ele programou uns 30, 40 mil, mas que a dona Marisa não concordou e que ela falou que ela resolveria isso. O senhor sabe alguma coisa disso? Olha, eu não sei, mas posso dizer para a senhora que se o Fernando se assustou com aquilo lá custando 170 mil reais, a dona Marisa surtava. Tá, mas o senhor Fernando falou que isso foi passado para a senhora Marisa. Mas o Fernando falou, ele falou, sabe, como a dona Marisa não está aqui, o que eu posso dizer é o seguinte, já está aí outro depoimento também. A minha relação familiar era uma relação muito pública e muito aberta. Desde 1975 que eu não cuido de nada na minha casa relativo a pagar conta, a comprar coisa, tá? Fiz isso porque eu acho que abri minha conta no nome da Marisa, que era para ela cuidar, porque eu tinha confiança total, ela era muito responsável, sabe? E não acredito que a Marisa tenha feito alguma coisa, sabe, que possa resultar em ela não pagar alguém. Se ela não pagou, é porque alguém convenceu ela de que não precisava receber. Então o senhor não vê razão para o OAS ter pago, mas o senhor ficou sabendo que eles pagaram. Eu não vejo razão, velho. Mas o senhor ficou sabendo que eles pagaram. Eu fiquei sabendo que estava lá os móveis. Mas aí quem teria pago se não foi a dona Marisa, se não foi o Fernando? Porque eu nunca discuti com ninguém. Tá. E o senhor não estranhou então que a OAS, uma grande empreiteira, montasse uma cozinha num sítio? Eu vou o senhor repetir. Paulo Gordilho. Você está repetindo a pergunta. Não foi a AES que fez a Vou empresa. repetir. Quem disse que fez a empresa foi o Léo. Mas o senhor Paulo Gordilho não conversou com o senhor sobre isso? Eu conversei com o Paulo Gordilho. E aí o Paulo Gordilho teria pago? Mas não falei com o Paulo Gordilho se ele ia comprar móveis ou não. Paulo Gordilho foi fazer uma reforma na cozinha, que era para ampliar a cozinha. Essa questão de fazer móveis ou comprar já é por conta deles. Eu não sei o que eles conversaram com a dona Marisa, não sei o que eles conversaram com o Fernando. O dado concreto é que, para mim, tudo isso estava muito resolvido, porque nunca ninguém, nem seu Léo, nem o Paulo Gordilho, nem o Fernando, nem a dona Marisa, me disse qualquer coisa, olha, pagamos ou não pagamos, recebeu ou não recebeu. O mais interessado em dizer que não tinha recebido era o Léo. Agora, é muito cômodo jogar a culpa em cima de um tal, de um caixa geral, sabe, para culpar o Vacari. Duvido. Tá. Com relação a essa questão do Paulo Gordilho, o senhor falou então assim que o senhor não sabia dos armários, mas o senhor sabia dessa reforma. Ele chegou a fazer projeto, mostrar para os senhores?
Deve ter tido projeto. Eu não, O Paulo Gordilho doutora, fez. eu não sei se o Paulo Gordilho, porque eu não estava em todas as vezes que ele pode ter ido lá. E também a senhora sabe que, não sei se a senhora é casada, mas seu marido entende pouco de cozinha como eu. Eu não discuto casada, cozinha. sou divorciada e Eu não não discuto discuto cozinha nada e, de portanto, cozinha. não era comigo esse assunto. Tá. Com relação às visitas que o Paulo fez ao sítio para verificar o que tinha que ser feito, o senhor estava junto? Eu tive numa reunião lá. No Me parece que sítio, eu tenho junto com o certeza. Paulo. Quem mais estava? O Paulo e o Léo, O Paulo, o Léo. eu, o Fernando, meu filho, a dona Marisa. Foi um sábado de manhã. E eles lhe explicaram o que ia fazer? Eles explicaram para o senhor o que ia Não, fazer? Não? não. Eles foram lá a convite Não, de quem? eles estavam lá por causa de um vazamento num lago, Tá. sabe? Que eu e o Fernando estavam com medo que estourasse. Uhum. Eles foram lá, o lago, graças a Deus, não era nada, Tá. sabe? E eles foram lá pela amizade, para dar uma consultoria. Mas só pode ter sido pela amizade, porque para saber o que era. Tá. Até para alguém dizer se era grave ou não a possibilidade. E dessa vistoria do lago para a reforma da cozinha, foi na mesma data que se decidiu? Eu não sei se foi na mesma data. Eu sei que aí foi uma conversa entre, acho que a Lília, acho que a Marisa, eu não sei se o Fernando, Tá. sabe? Então o senhor nega conhecer que havia pagamento de propina nos contratos da Petrobras. O senhor nega saber que existia... Eu nego, eu não acredito. O senhor não Fala muito acredita? veemente. O senhor não acredita, mas assim, o senhor foi nos outros depoimentos, a quantidade de valores que foram devolvidos por diretores e gerentes da Petrobras relativos à propina, e os valores e contas bloqueadas no exterior de políticos Mas aí- relacionados à propina que Aí foram é vinculados caixa- ao contrato. Aí é caixa deles, porque na verdade eles ganharam um prêmio. Nunca foi tão fácil ser ladrão nesse país. Você rouba, aí depois você faz uma delação e fica com um terço do roubo ou 2/3 do roubo. Tá. Mas então aconteceu. Eu não sei se Houve, mas- não, mas- se não houve pagamento de propina, de onde Eu quero vieram os saber se valores encontraram o devolvidos? dinheiro do Vacari no exterior. Eu quero saber se encontraram conta do PT no exterior. Por isso, quando aqui um cidadão vem aqui acusado, fazendo delação, que grita, olha, era tudo do caixa do PT, era tudo do caixa do PT, ele está mentindo. Quando se vincula pagamento no exterior ao publicitário contratado pelo PT, o senhor não vê vinculação numa coisa com a outra? Eu não tenho vinculação uma coisa com a outra. Eu não estou tenho- falando que o senhor e tem, não eu estou falando em acredito. relação às propinas que são imputadas ao partido. Veja, se o empresário resolveu corromper alguém e depositar o dinheiro a pedido do cidadão que tinha direito àquele dinheiro no exterior, é um problema dele. Paga pelo erro. Tá? Até porque agora a medida provisória aprovada ano passado anistiou todos os ladrões que depositaram dinheiro lá fora. Todo sonegador que colocava dinheiro lá fora O que foram sonegadora anistiados. pode ser, mas com relação à lavagem não, Sabe? Então, presidente. o que eu quero é o seguinte, toda vez, é a segunda vez, aqui vem um cidadão prestar um depoimento, o Léo veio aqui uma vez e falou porque foi caixa do Vacari. O Vacari fez uma carta desmentindo, o juiz Moro não aceitou. Ou segunda. Agora vem outra vez e vai pro caixa 2. Olha, o caixa 2 virou um pote de água benta. E o Vacari está aqui perto, é só trazer o Vacari para ele dizer se houve ou não. É que ele é réu, ele vai se incriminar, então ele tem o direito de mentir ou de fazer Mas silêncio, meu Deus do céu, presidente. pergunta pro Vacari se ele quer falar. Mas O Léo também é réu. ele pode- ele O é Léo também é réu. Seu testemunho rolou O Léo tá, testemunha? o Léo tá há senhor? 2 anos, isso a imprensa diz fartamente, o Léo tá há 2 anos, sabe, tentando negociar uma delação. Tá, E objetivamente. não aceita porque, ô Léo, ou você acusa o Lula de verdade, ou você nunca vai ter delação. Foi feito assim com Palote, foi feito Não, assim com muita a gente. defesa do senhor Léo Pireiro. Excelência, pela Essa ordem, questão não tem a questão pertinência do senhor nenhuma. Léo Pinheiro, desculpa, do senhor João Vacari, como foi dito pelo senhor ex-presidente, há uma declaração dele. Ele foi rolado como testemunha, doutor, diretoramente. nesse processo? Mas ele está envolvido nos fatos, ele pode se autoincriminar, ele Mas tem aí, direito a mentir. aí ficar em Vossa Excelência não silêncio, pode doutor. presumir. Não posso até presumir. porque me permita concluir. Existe, inclusive, uma decisão do tribunal absolvendo o senhor João Vacari em relação a alguns dos contratos que estão discutidos nessa ação. Então, Vossa Excelência não pode inverter isso ao Ordem, contrário. Excelência. Nós estamos perdendo Existe tempo porque ele, uma oportunamente, decisão podia de ter rolado ele como absolvição testemunha. em relação a E não contratos fez. específicos dessa ação. Todos podem mentir, por isso precisa de prova de corroboração. A única coisa que eu gostaria era que, se o nome do Vacari foi citado, que ele viesse igual o acusador
a prestar o depoimento. pra A sua saber se é defesa verdade. técnica pode requerer na fase 402. Tá? Tá bem. Ex-presidente, isso pode ser requerido pela sua defesa técnica na fase 402 e será avaliado a pertinência. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público Federal. Boa tarde, senhor presidente. Senhor ex-presidente, em depoimento prestado nos autos, várias pessoas relataram que o senhor acolheu o senhor Jacob Ittar no Palácio da Alvorada há algum tempo. O senhor poderia estimar quando que isso ocorreu, por gentileza? Eu não acolhi o Jacob Ittar no Palácio da Alvorada. Só adianto que isso não tem nada de errado, senhor posso presidente. explicar? Sim. Porque eu estou percebendo que minha palavra não é suficiente, tem que dizer as coisas inteiras. O Jacob Ittar é meu amigo e a família dele é minha amiga desde 1975. Ok. Conheço a molecada. Tá, o Fernando acho que tinha 5 anos de idade, ou menos até, quando eu conheci. Tá, depois do Jacob Ittar me ajudou a fundar o PT, me ajudou a fundar a CUT, depois do Jacob Ittar, sabe, eu ia muito na casa do Jacob Ittar, ele ia muito na minha casa e tal. Bem, depois eu virei presidente da República. Teve um momento em que o companheiro Jacob Ittar saiu do PT. Ele foi prefeito de Campinas. Ele saiu do PT e foi para o PSB, foi para o PDT. E houve um rompimento político, sabe? A gente deixou de conversar. Mas os meus filhos do Jacó sempre continuaram com a mesma relação. Seja com os 2 filhos, seja com a filha e a Marisa com a mulher do Jacob Ittar, a mesma relação. Tá? Depois, o Jacob Ittar se separou, estava morando sozinho, teve uma doença grave, não sei, não sei se é enfisema, uma coisa assim. O Jacob Ittar, no aniversário meu, foi a Brasília. Fazia tempo que eu não vi o Jacob Ittar. Aí eu senti ele muito combalido, muito doente. Falei, Jacó, dorme aqui. Acho que era numa sexta-feira. Dorme aqui, vamos conversar um pouco. Sabe? E o Jacó ficou, nós conversamos sábado, conversamos domingo. E aí o Jacob Ittar passou, sabe, a ser convidado por mim para ir lá em casa, para a gente jogar buraco, para a gente jogar mexe-mexe, para a gente tomar uma cerveja. Ele passou a suprir uma deficiência, sabe, da relação da dona Marisa com a minha viagem de cada vez de final de semana e minha para conversar. Tá? Então a gente tinha essa relação muito forte, de muito companheirismo de verdade. É a mesma pena que ele agora está com mal de Parkinson no estágio avançado, não possa ser. Mas é essa a minha relação com o Jacob Ittar. Sim, Só tocar o áudio. tudo bem. Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, vou chamá-lo de ex-presidente. O senhor prefere como? Pode ser ex-presidente? Doutor, se puder falar um pouquinho mais alto para mim seria bom. Tá. Posso chamá-lo de ex-presidente? Pode. Tá. Então o senhor sabe do que está sendo acusado nesse processo, Não. né? Não sabe? Não sei, gostaria de pedir se a senhora pudesse me explicar qual é a acusação. Tá. O senhor tem dois conjuntos de acusação. A primeira parte da acusação diz respeito à corrupção, que o senhor teria recebido vantagens indevidas da Odebrecht e da OAS relacionadas aos contratos que eles têm com a Petrobras. E um segundo conjunto de atos que seriam atos de lavagem de dinheiro relacionados à reforma do sítio em benefício ao senhor e à sua família, que foram feitos no primeiro momento pelo Bunline, num segundo momento pela Odebrecht, num terceiro momento pela OAS. Um resumo muito sintético seria isso. Não. Eu imagino que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio em Atibaia. Não é Eu isso. Não é passei. isso. Não é isso que acontece. É ser beneficiário de reformas que foram feitas. A acusação passa pela relação do senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é do senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas 3 pessoas que eu lhe falei. Bunline, Odebrecht e OAS. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou Não, sendo quem tem que interrogada nesse responder é momento. quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Mas, doutor, Tudo bem? Pela ordem, meritíssima juíza. Nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a excelência bem sabe, o interrogatório é o ato em que o acusado exerce a autodefesa. Sim, mas Tem ele que não ter a tem que mais me perguntar absoluta nem me acusar. liberdade para expor os fatos e indagar a respeito do que está sendo acusado. Pela ordem, doutor, que ele Não, demonstrou até agora foi eu estou me se dirigindo à debater meritíssima deficiência juíza, não da estou técnica falando e com não informado vocês. do que estava Não abra acontecendo. este diálogo lateral, estou falando com a Eu tenho meritíssima direito de fazer juíza. uma parte, doutor? Você não vai me cortar não também, vou, não. eu estou me dirigindo ao juízo. Eu vou interromper. Vossa Excelência quer substituir o juízo? Não, o Tá, senhor eu vou está trabalhando interromper na o condição da áudio nesse audiência, doutor. momento, se o senhor não...
Eu posso fazer as perguntas ao seu cliente, o senhor orientou ele do que está sendo acusado nesse processo, ele está apto a ser interrogado, ou o senhor precisa sair dessa sala e conversar com ele e ele retornar? Absolutamente não. Eu só quero que ele tenha a liberdade de, nas formas da Constituição e da lei, responder da forma como ele acha adequado. Ele responde respondendo, não fazendo perguntas ao juízo ou à acusação. O senhor se sente Só para apto encerrar? a ser interrogado neste momento, o senhor ex-presidente? Eu me sinto apto e me sinto desconfortável. Se o senhor se sente desconfortável, isso, como eu ia dizer, o silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar, no começo. Mas pelo que eu sei, é meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Está claro? Está claro? Que eu não vou ser interrogada? Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira Eu há muito também não tempo, imaginava. eu imaginei então vamos, que agora... vamos começar com as perguntas. Eu já fiz um resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde? E o senhor Cristiano Zanin, eu não lhe concedi a palavra, eu vou fazer perguntas. Eu já lhe fiz o resumo do que o senhor está sendo acusado e agora quero lhe perguntar em que momento, primeiro momento que o senhor teve contato com esse sítio de Atibaia. Dia 15 de janeiro de 2011. Tá. O senhor teve contato com esse sítio de Atibaia no 15 de janeiro de 2011, como? Eu tinha deixado a presidência da República, eu estava de férias, e quando foi no dia 12 de janeiro, me falaram que o Jacobitá tinha comprado um sítio, que se eu queria passar um final de semana lá. Eu subi do Guarujá no dia 15 e fui ao sítio do Jacobitá, que na verdade era do filho do Jacobitá. Tá. Foi-lhe informado por quem? O Jacote falou, a dona Marisa? Então quem falou foi um filho meu por causa de uma briga minha com a dona Marisa. Tá. Daí o senhor foi nesse sítio com quem nesse primeiro dia 15 de janeiro? Eu fui com o meu pessoal da segurança. Tá. O com a senhor Marisa. e estava o Fernando, com o a Marisa, Jacó. é. O senhor foi passar um final de semana. Eu não sei se foi no final de semana ou um domingo, não lembro bem. Tá. Quando o senhor chegou lá, o senhor soube que o sítio era do Jacó, já de cara, que era do Fernando. Soube Tá. que era E usa a chave de É, ouro, a chave não. Na verdade, eu soube que o Jacobitá tinha doado ao filho dele o dinheiro da poupança dele, o dinheiro sei lá de onde, ou seja, para que o filho pudesse adquirir o sítio. Tá. O senhor passou a frequentar o sítio a partir de então? Passei a frequentar o sítio em 2011, alguns finais de semana, junto com o Jacobitá, junto com o Fernando. Tá. Chegou um momento que o senhor chegou a ficar hospedado lá, porque quando houve a busca e apreensão foram encontrados vários objetos pessoais. Eu ficava hospedado de final de semana lá. Então, o senhor ia final de semana, mas com mais frequência a partir de um certo momento ou desde 2011? Eu não lembro. Eu acho que 2011 até 27 de outubro eu ia sempre com o Jacobitá, porque nós fazíamos lá, jogávamos buraco, jogávamos mexe-mexe, e o Jacó tinha na nossa companhia, sabe, naquele instante eu acho que era uma relação quase que de irmã, porque eu conheci o Jacó desde 1975, nós fundamos o PT junto, fomos dirigentes sindical junto, fundamos a CUT junto, fizemos as greves junto, fomos candidatos junto, sabe, o Jacobitá, depois de um certo tempo, passou a ter em mim, sabe, quase que a única pessoa em que ele passava final de semana. Tá. É que a partir de um certo momento, pelo que consta dos autos e pelo que foi encontrado na busca e apreensão realizada no sítio, a família Bittar deixou de frequentar com tanta frequência, o senhor e a sua família começaram a frequentar mais. Isso chegou a acontecer? Veja, a família Bittar, o Fernando Bittar, em função de ter um filho de 12 anos que preferia ir para o shopping do que para o sítio, não ia, mas o Jacó ia constantemente para o sítio. E o problema do Jacó é que ele estava com mal de Parkinson e estava cada vez mais ficando com problema. Mas ele foi muito tempo. Frequentava junto com o senhor. Quem deixou de frequentar um pouco mais fui eu por causa do câncer. Depois do dia 27 de outubro, eu tive 2011, 2012 o tempo inteiro, menos possibilidade de ir, e às vezes ia e voltava no mesmo dia por causa da doença. Tá. E o Fernando falou até que o senhor ia na época do tratamento e ficava hospedado de vez em quando, né? Eu ia, mas não ia para dormir porque eu tinha problema de debilidade. Tá. E aí, depois de um tempo,
quando foi feita a busca e apreensão, então o senhor disse que o Jacó ainda frequentava, o Fernando menos por causa do filho adolescente, mas o senhor que ocupava o quarto principal. Quando me dava, eu ocupava. Mas tinha os objetos pessoais estavam lá. E isso era uma deferência que eu recebia tanto lá na chácara, quanto eu recebia no Palácio da Rainha da Inglaterra, no Palácio da Rainha da Suécia, em vários lugares que eu frequentei, inclusive no Kremlin, sabe? Eu tive o prazer de ser convidado a dormir no Kremlin. Eu não sei o que o Ministério Público viu de absurdo isso. Quando foi narrado aqui por várias testemunhas e por alguns réus, o senhor Fernando Bittar comprou o sítio, foi feito a escritura, ele e o Jonas Suassuna. O senhor sabia que foi feito uma escritura, eles negociaram, uma parte do terreno ficaria com o Jonas, outra parte com o senhor Fernando Bittar? Eu não tinha interesse e nem por que saber disso. Tá. O que eu sabia era que o terreno era um todo e que o Fernando Bittar não podia comprar todo o terreno, ele comprou uma parte e o Jonas Suassuna comprou a outra parte. É isso que eu sabia. Mas o senhor sabia quando? Quando que o senhor ficou sabendo disso? Depois de algum tempo que estava lá. O senhor já estava usando o sítio? Já estava frequentando, quer dizer, o sítio? Já. Tá. O senhor soube que as primeiras reformas foram feitas no sítio, uma parte pelo senhor Fernando para usar e outra parte a pedido da dona Marisa? Eu nunca... Veja, eu tenho muita dúvida se a dona Marisa pediu para fazer a reforma. Tenho muita dúvida. Como ela não está aqui para se explicar, eu fico com a minha dúvida. Tá. Eu, sinceramente... O senhor Goulart e o senhor Aurélio, que foram ouvidos essa semana, relataram que eles foram junto com a dona Marisa. Agora ficou fácil citar o nome da dona Marisa porque ela morreu. Tá. Então agora é muito fácil de ver. Então o senhor não acredita que o senhor Goulart eu sinceramente não acredito porque não... O senhor Aurélio, o senhor Goulart... Eu não acredito porque não acredito que a dona Marisa tivesse efetivamente relação para pedir para uma empresa fazer obras. Tá. E também porque não era dela. Tá. Então o senhor acha que o senhor Goulart, quando fala que foi fazer a visita junto com a dona Marisa e com o senhor Aurélio, e o senhor Aurélio também confirma essa visita antes das reformas, o senhor acha que eles estão mentindo? Eu não estou dizendo que eles estão mentindo, eu estou dizendo que eu não acredito que a dona Marisa fosse pedir. Então por que ela teria ido visitar esse sítio com o Fernando, com o Goulart e com o senhor sabe? Eu sei porque as pessoas, na verdade, quando compraram o sítio, tomaram uma decisão de que o Lula não poderia saber de nada, que o Lula era contra qualquer ideia, sabe, de comprar qualquer coisa pedindo para ele guardar arquivo, porque eu era contra. No meu mandato presidencial eu era contra. Primeiro discuti instituto, discuti acervo, antes que eu deixasse a presidência da República no dia 31 de dezembro de 2010. Sabe? Então, os companheiros também não tinham que me dar explicação. Tá. Mas então, eles fizeram... O senhor não soube e duvida que a dona Marisa tenha falado com o senhor Goulart e pedindo para reformar alguma coisa no sítio? Eu sinceramente duvido. Tá. Eu sinceramente duvido. O senhor soube que as primeiras pessoas que fizeram a obra, o senhor Ignes, as primeiras pessoas que estavam lá foram retiradas a pedido da senhora Marisa, do senhor Fernando, do senhor Aurélio? O que eu sei das reformas, na verdade, foi depois da imprensa. Tá. A senhora sabe do contato que dona Marisa tinha com pessoas da Odebrecht, com a direção da Odebrecht, para ter pedido para a Odebrecht assumir essa reforma? É isso que eu estou tentando dizer. A Marisa não tinha, no meu conhecimento, nenhuma relação com a Odebrecht. Mas nem em eventos sociais ela não tinha contato com o senhor Emílio, com o senhor Marcelo? Ela participou de jantares, de eventos sociais com o senhor Emílio, obviamente que pode ter encontrado num evento qualquer, sabe, público com essas pessoas, porque ia muitos empresários. Mas ter liberdade para falar com uma pessoa e pedir, eu sinceramente acho que quem citou isso está tentando encontrar uma solução cômoda para uma pessoa que já está morta. As pessoas que relataram esse fato, também o senhor acredita que estão mentindo, que dona Marisa não vou dizer, não estou utilizando a palavra mentindo. Tá. Eu só estou dizendo que não acredito que a dona Marisa tenha pedido. Tá. Com relação a parte que foi feita, o senhor já relatou, e eu ia perguntar isso no início do depoimento, ficou um pouco tumultuado, a questão da relação do senhor com a Odebrecht. O senhor concorda em usar o que já foi dito nos outros processos, no processo anterior, que é do apartamento e do... O senhor concorda ou o senhor quer que refaça algumas perguntas? Doutora, eu na verdade gostaria de falar outra vez o que eu já falei aqui para o doutor Moro, numa audiência. Já falei, ou seja, o primeiro processo que eu fui vítima aqui é uma farsa, uma mentira do Ministério Público com PowerPoint. A segunda é outra farsa, sabe? E eu tô pagando esse preço. Tá. Eu vou pagar porque eu sou um homem que crê em Deus,
creio na justiça e um dia a verdade vai prevalecer. O que está acontecendo? Tá, então o senhor quer que eu refaça as perguntas relativas à aproximação que a diretoria da Odebrecht tinha com o senhor. É isso? Para o senhor poder falar de novo? Pode fazer. Então, consta que o senhor Emílio Odebrecht foi ouvido nessa ação penal, que ele tinha, antes mesmo do senhor assumir o primeiro governo, contatos, em razão da empresa dele ser uma grande empreiteira, em especial pelo compromisso que o senhor teria assumido com relação à política da petroquímica da Braskem, que seria interesse da Odebrecht. E que várias vezes ele conversou com o senhor, várias vezes houve a sugestão pelos dirigentes de Petrobras para que fosse reestatizado essa parte, esse setor da economia, e que ele sempre foi conversar com o senhor e o senhor sempre garantiu a continuidade da empresa dele nesse sentido. O senhor confirma essas conversas com o senhor Emílio, essa questão, doutora, da Braskem? Eu talvez tenha sido, na história do Brasil, o presidente que mais conversou com empresários. Talvez o único presidente da República eleito com programas em cada eleição que eu disputava. E esse programa de governo era feito ouvindo desde os mais simples trabalhadores aos mais importantes empresários, passando pela Febraban, representando o sistema financeiro, passando pelo sucro alcooleiro, passando pela indústria de óleo e gás. Eu, quando construía um programa de governo, eu construí um programa de governo para o Brasil e não para mim. E o Emílio Odebrecht e outros empresários participaram muito de discussão, sabe, sobre o futuro do Brasil, sobre a construção. E eu tinha um pensamento sobre a indústria petroquímica. Porque a Petrobras, diferentemente do que algumas pessoas falam, não é uma empresa estatal. A Petrobras é uma empresa, sabe, pública de economia mista, com ações na Bolsa de Nova York e com acionistas minoritários. E eu não tinha nenhum interesse que fosse estatizado qualquer coisa. Eu tinha interesse que tudo fosse transformado, sabe, numa atividade de empresas públicas e que deveria participar Petrobras, empresas privadas, Banco do Brasil, empresas privadas, tudo. Eu achava que tinha que ser uma mistura da atividade econômica para a gente fazer esse país voltar a crescer. Mas como o ideal era tentar mostrar que a empresa Petrobras era pública e que o Lula mandava na Petrobras, sabe, se criou um monstrengo de dizer... Mas eu nem perguntei da Petrobras, eu perguntei especificamente das conversas que o senhor Emílio disse que teve com o senhor a respeito do medo que ele tinha que a petroquímica Braskem fosse estatizada. Eu tive com ele e com todos os empresários brasileiros, inclusive todos eles participavam do Fórum Econômico do Conselho Econômico e Social que eu criei, onde participavam os maiores empresários do Brasil, e nós discutíamos desde política tributária, a política social, a política de investimento, a política externa. Tá, sim. É por isso que o meu governo passou a ser... conversou com o senhor Emílio algumas vezes sobre essa questão da Braskem ou não conversou? Tá. Ou seja, qualquer assunto específico de conversa com quem quer que seja, ou a pessoa conversava com o ministro da área, ou a pessoa conversava com a empresa fins. Tá, então o senhor não conversou e não garantiu nada ao senhor Emílio em nenhum momento? Veja, primeiro eu poderia garantir qual era a intenção do governo. A intenção do governo era ter o Brasil como um país, sabe, de uma indústria química poderosa. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, o Brasil compra até bacia de lavar os pés, importa porque não tinha uma indústria química forte. Eu era favorável e defendia que o Brasil tivesse uma indústria petroquímica muito forte. E a Braskem... Eu só queria que o senhor respondesse sim, não. É porque não é só assim, doutora. Lamentavelmente não é só assim, sim ou não. A defesa gostaria de ter a palavra. Eu acabei de dizer que eu conversei muito com a Braskem. Mas especificamente sobre esse assunto, o senhor conversou ou não conversou? Devo ter conversado na discussão do programa do governo. E o senhor garantiu alguma posição para o senhor Emílio? É possível garantir. Tá. É possível garantir que o governo brasileiro ia ser um governo democrático, plural, e que as empresas iriam ter o direito de participar das coisas feitas no governo. Tá. Com relação aos diretores da Petrobras, já foi feita a pergunta, mas como o senhor quer de novo falar sobre o assunto, volto a perguntar. Qual a participação? O senhor escolheu os presidentes da Petrobras que foram presidentes durante os seus 2 mandatos? Essa é uma das grandes mentiras. Se o Ministério Público tivesse tido interesse, ele teria percebido que antes do Lula virar presidente da República, quem escolhia os diretores da Petrobras era exatamente o presidente da República do Brasil. E que para evitar que o Lula fizesse isso, aí já vem a maldade política, teve um decreto-lei estabelecido em 2003 e 2002, sabe, tirando da presidenta da República o direito de indicar. Tá?
Então, quem passou a ser o indicador era efetivamente o Conselho de Administração da Petrobras, que era plural, que tinha empresários privados, grandes, pequenos, sabe, médio, que tinha acionista minoritário. Qual era o papel do presidente da República? Eu não sei se as pessoas estão acompanhando a montagem do governo agora atual. Né? Quem é que está sendo colocado? Dá essa impressão de que não tem ninguém político. Mas com raríssimas exceções, todo mundo ali é político. Então o que eu fazia? Eu fui eleito com uma base que me apoiou na campanha. Eu designei, sabe, o ministro-chefe da Casa Civil, que é o responsável por isso, particular com os líderes dos partidos que me apoiavam, a montagem do segundo escalão do governo, porque eu tinha indicado o primeiro escalão. Tá, no caso era o senhor José Dirceu. Como é que funciona? Como é que funciona? Se reúne as lideranças dos partidos, os líderes de cada bancada, será-se o presidente participa, e eles indicam um nome para que o presidente da República coloque à disposição, primeiro do gabinete, manda para a Casa Civil, que vai para o gabinete institucional. O gabinete institucional faz uma investigação, sabe, se tem prontuário, se tem denúncia, se tem qualquer coisa que não signifique boa conduta. Quando isso chega, devolve-se à presidência da República, o presidente da República encaminha isso ao Conselho da Petrobras. E o Conselho da Petrobras é quem tem a autonomia e a autoridade, segundo o decreto, de indicar as pessoas. Quando as pessoas foram indicadas, eu disse no depoimento, não houve uma denúncia, sabe, nem da imprensa, nem da Polícia Federal, nem do Ministério Público, nem do Sindicato de Trabalhadores, nem dos funcionários, ou seja, eles foram aprovados, inclusive, em depoimento de pessoas do Conselho por unanimidade. Tá. Então, o senhor fez indicações com base em orientações da base partidária que lhe dava Excelência sustento. pela ordem. É isso? Excelência pela ordem. Não foi dito. Foi dito que a indicação era feita pelo Conselho. Foi isso que o Mas não depoente foi a acabou de afirmar. presidência que falou para o Eu Conselho enviei o nome. aprovar? Não, Ele não. enviou um nome. Encaminhamento. A gente não fala. Encaminhamento da presidência. A gente não interfere no Conselho. Tá. Mas o senhor encaminhava 10 nomes para eles escolherem ou o senhor encaminhava um nome e eles aprovavam ou reprovavam? Não, você indicava o nome que tinha vindo para você indicar. Tá. Eu não inventava Então é nome. isso que eu estou falando. O senhor recebia o nome da sua base de apoio, mas o senhor está falando inclusive da presidência? O Dutra, Gabriele, era a base de apoio? O presidente foi da indicação minha, o presidente da Petrobras. Tá. Tanto o Zé Eduardo Dutra quanto o Zé Eduardo, o Zé Sérgio Gabriele. Tá. Isso foi. O senhor passou o nome, então, ou indicou o nome para o Conselho da Petrobras e o Conselho aprovou. É isso? E até então não tinha nenhum indicativo que nenhuma dessas pessoas tinha qualquer problema. Nenhuma. E eram todos concursados de mais de 30 anos de empresa. De empresa. Tá. A mesma coisa ocorria com as diretorias. A mesma coisa que a Tá. diretoria. Mas o senhor sabia até então que cada diretoria era indicada por um partido? Era indicado por um conjunto de forças políticas que tinha me ajudado a ganhar, como é hoje. Tá. Não estou falando que isso é errado, mas o senhor sabia então que, por exemplo, o Paulo Roberto Costa era indicação do PP, sabia que o Cerveró e depois o Zelada era do PMDB. Do PP e de outras forças políticas. Isso já está no meu depoimento. É que o senhor pediu para falar de novo. É que ele falou forças políticas, excelência, não um partido. Mas eu estou perguntando do partido, por isso que eu estou perguntando. Ele sabia Tem que era várias partido? forças políticas que indicam. Tá, não era PP, PMDB e PP Exatamente como é ficou... hoje. Tá. O senhor, então, com essas forças políticas, lhe indicaram o nome do Paulo Roberto Costa, lhe indicaram o nome do Cerveró, lhe indicaram o nome do... Então, até do Duque. do Duque, e o senhor encaminhou para o Conselho e eles aprovaram. É isso. Foi mesmo. Houve algum pedido de políticos para o senhor trocar diretores da Petrobras? Não. O senhor nunca recebeu pedido de político dizendo assim, esse diretor está me dando problema, a gente precisa, o nosso partido está tendo problema com esse. O senhor nunca recebeu? Nunca. O senhor foi repassado pelo chefe da Casa Civil na época, ou no segundo momento pela senhora Dilma, alguma informação de que algum diretor estava dando problema com a sua base de apoio? Não. Aquele fato narrado aqui na denúncia de que houve, antes da indicação do Paulo Roberto Costa para a diretoria da Petrobras, uma obstrução na Câmara dos Deputados. O senhor tomou conhecimento, sabe falar alguma coisa a respeito? Olha, quer repetir alguma coisa a respeito deixa eu disso? dizer uma coisa, doutora. É que a pessoa que contou esse fato não merece, da minha parte, meio centímetro de respeito. Porque se tivesse acontecido um bloqueio de votação na Câmara,
o governo tinha um coordenador político, que era ministro, que mantinha relação com a Câmara. Esse coordenador político tinha contato com todos os líderes partidários. Além disso, o governo tinha, naquela ocasião, a presidência da Câmara. Além disso, o presidente tem o líder do governo dentro do Congresso Nacional. É muito sistemático que eu nunca tenha ouvido falar de que houve obstrução para aprovar o nome. Então o senhor nunca foram para o senhor falando que teve problema e que estavam obstruindo votações na Câmara? Eu, graças a Deus, nunca tive obstrução no Congresso por nenhum projeto. Segundo consta aqui na denúncia, dentre as várias reuniões que constam na sua agenda com o senhor Emílio Odebrecht, há uma reunião no dia 30, no penúltimo dia do governo do senhor, 30 de dezembro de 2010, que o senhor teve uma reunião com o senhor Emílio. O senhor confirma essa reunião? Não teve reunião, doutor. Tá, mas está na sua agenda. Não teve reunião. Fui eu que contei que houve a conversa. O Emílio pediu para ir ao Palácio para que ele pudesse apresentar o Marcelo à presidenta Dilma. Foi isso. Eu estava na Bahia, regressei da Bahia, que eu estava inaugurando. O Emílio esteve no Palácio por volta de 5 horas, quase já era final, já era véspera da posse da Dilma. Tinha poucos minutos para qualquer contato político. A conversa foi muito rápida, sabe? Mas não foi uma reunião em que você senta numa mesa e conversa e discuta até um assunto. Dentre os documentos juntados no processo pela defesa entregues ao Ministério Público pela defesa dos executivos da Odebrecht, consta uma pauta que o senhor Marcelo teria passado ao pai de assuntos a serem tratados com o senhor. Isso já foi te perguntado, né? Já foi perguntado para o senhor antes, mas dentre os assuntos estava sítio 15/1, que é a data que o senhor disse que conheceu o sítio, né? Coincidentemente, a data que o senhor disse que conheceu o sítio estava nesse e-mail que o senhor Marcelo mandou para o pai para conversar com o senhor nesse dia 30. O senhor Emílio, ouvido aqui em juízo, diz que mencionou ao senhor, ao final da reunião, que o sítio estaria pronto no dia 15 e que o senhor não esboçou nenhuma reação. O senhor... Porque eu não sabia, doutora. Tá, mas o senhor se recorda do senhor Emílio ter falado? Eu na verdade, não lembro. Eu vi o Emílio no depoimento, vi até pela televisão, o Emílio dizendo, dando um sorrisinho sarcástico, de que, olha, eu até lembrei e falei com o presidente, o sítio está pronto, ele não me respondeu nada, eu pressuponho que ele conhecia. Ele poderia ter pressuposto que eu não conhecia. Porque se eu conhecesse, eu ia dar um abraço nele, obrigado, doutor Emílio, que maravilha que o senhor fez. Tá. Então o senhor não se recorda disso? Eu não me recordo dele ter falado. E também se tivesse falado, para mim não significava nada, porque eu até então era analfabeto de sítio. Tá. Segundo os dados... Quantos minutos que tá? 28? Ainda dá mais um pouquinho. Segundo os dados do processo, a Odebrecht fez uma reforma no sítio em que teria gasto 700 mil reais. Ninguém, naquela época, nem comentou com o senhor a respeito dessa reforma? Não? Não, porque quando eu conheci o sítio, ou seja, o sítio já não tinha reforma, o sítio estava pronto. Tá. Os executivos da Odebrecht, o senhor Alexandrino e outras pessoas falaram que existia na época uma conta junto com o PT de propinas que eram recolhidas nos contratos públicos celebrados da empreiteira com o governo, ou estatais, ou direto. O senhor, em algum momento, teve conhecimento disso enquanto o senhor era presidente ou após a presidência? Na verdade, doutora, essa é a senha que foi criada no PowerPoint. É por isso que hoje eu vejo as pessoas falar, não, porque foi do Caixa Geral, qualquer coisinha é um Caixa Geral, qualquer... Quer dizer, é que se construiu uma mentira e passa a tentar jogar nas costas do PT, sabe, a responsabilidade por tudo o que aconteceu nesse país. A única coisa que eu tenho a tranquilidade é dizer que eu não sei quanto custou, quanto gastou, quem fez, por que fez e o que fez. Tá? Quem pode dizer isso é quem é o dono do sítio. Tá. Chegou até aqui e não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, comenta aí, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Tamo juntos!